Oi, eu sou a Júlia e você está assistindo a mais um quadro Júlia com Jesus. Bom, meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre como evangelizar na escola. Bom, pra quem não sabe, eu sou uma adolescente cristã, então eu acho que eu tenho uma certa propriedade pra gente conversar sobre esse assunto aqui. Júlia, eu queria evangelizar, mas eu tenho vergonha, eu não consigo falar muito bem em público, não tenho uma boa comunicação com as pessoas desconhecidas. Júlia, eu acabo ficando com um pouco de vergonha de falar e as pessoas acabarem me rejeitando, sabe? Júlia, e se eu falar e as pessoas não aceitarem a palavra de Deus? E pare com esses pensamentos que agora eu vou te ajudar nisso. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que para nós espalharmos o evangelho, para nós falarmos sobre Jesus, na verdade, a gente nem precisa falar nada. Ao decorrer desse vídeo, eu vou falar algumas coisas que eu faço na minha sala de aula, na minha escola, e que me ajudam para que eu venha espalhar o evangelho de Cristo. Bom, meus irmãos, esse ano lá na minha sala mudaram os professores. Então, no primeiro dia de aula, alguns professores perguntavam o que a gente gostava, o que a gente não gostava de fazer. E nisso eu pensei, é uma ótima ideia para eu começar falando sobre Jesus. E bom, sobre o que eu não gostava, eu falei que eu não gostava de legume, de nenhuma salada. Já na parte das coisas que eu gostava, eu falei que eu gostava de orar, gostava de ler a Bíblia, gostava de pregar o evangelho. E nisso, a professora me abriu muitas portas e eu comecei a falar sobre Jesus, comecei a falar da minha igreja, comecei a falar das minhas amigas que estavam ali presentes, me escutando, conversando com a professora e já comecei a espalhar o evangelho ali mesmo. Muitos pensam que nós só podemos evangelizar em grandes púlpitos, em grandes igrejas, em sedes muito grandes, mas isso é uma verdadeira mentira. O verdadeiro evangelho começa de dentro para fora, seja falando com o nosso vizinho, seja falando com alguma pessoa conhecida, com uma pessoa desconhecida e também pregando em grandes igrejas. Outra coisa que eu também fiz, meus irmãos, foi que antes de voltar às aulas, eu imprimi alguns bilhetinhos falando sobre Jesus que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui está, irmãos, olha, eu imprimi 400 bilhetinhos desse, deu em torno de R$ 25. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. No bilhetinho está escrito assim: Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a oportunidade de ser salvo. Basta você se arrepender de seus pecados e ir até ele, pois ele deseja que você seja salvo. Se existe um vazio em você, Jesus pode preencher. O mundo te dá uma alegria passageira, Jesus te dá uma alegria eterna. E também coloquei o endereço da minha igreja para que quem lesse pudesse ir lá visitar a minha igreja também. E em alguns recreios, eu pego esse bilhete, divido com as minhas amigas e a gente vai pela escola entregando, falando que Jesus ama as pessoas. E dessa forma, o evangelho começa a ser espalhado em um simples ato, em uma simples atitude que Jesus valoriza muito. Essa semana, meus irmãos, eu tive outra grande oportunidade para falar sobre Jesus, que foi a seguinte: a gente estava estudando sobre o continente americano e o continente africano. A professora pediu para nós fazermos uma história sobre os dois continentes. E eu pensei a seguinte coisa: vou fazer uma história onde eu sou missionária espalhando o evangelho de Deus para o continente africano e o continente americano. E bom, irmãos, eu comecei a fazer essa história hoje, agora, e foi através dessa história que Deus colocou esse conteúdo, esse vídeo no meu coração. E a minha história começa assim. O nome é Além das Fronteiras. E começa assim: desde pequena, sempre sonhei em ser uma missionária da Assembleia de Deus. Eu ficava imaginando como seria viajar pelo mundo falando do amor de Deus e conhecendo culturas diferentes. E orando, Deus me enviou para o continente americano e para o continente africano. Depois desse vídeo eu vou terminar a minha história, mas esse é o começo, e só nesse começo a gente já pode ver o amor de Cristo se manifestando nas nossas vidas. Outras coisas simples e que faz toda a diferença nesse sentido da gente espalhar o evangelho é o nosso vocabulário. Não adianta a gente ter uma boa dicção, uma boa oratória, a gente espalhar o evangelho, falar lindas coisas para as pessoas, se na nossa sala de aula, se na nossa escola nós temos uma boca suja, a gente fica falando palavrão, a gente faz piada com duplo sentido, a gente faz várias coisas que Deus não gosta, sabe? A mesma boca que glorifica a Deus é a mesma boca que traz destruição. E isso não convém, isso não existe, porque a Bíblia nos diz lá em Tiago que de uma mesma fonte não sai água doce e água amarga.
só existe um tipo de fonte que pode jorrar através de nossas vidas. Outra coisa também, meus irmãos, são as nossas vestes. Mesmo na escola, nós devemos ser pessoas modestas. Porque se a gente for falar do Evangelho de Cristo, depois da gente estar agindo de forma totalmente modesta, não só através das nossas vestes, mas de nossas atitudes mesmo, sabe? A gente não tá sendo uma pessoa modesta, isso não traz credibilidade. Outra coisa, meus irmãos, são as nossas amizades. Às vezes a gente não faz coisa errada, a gente não fala coisa errada, a gente não se veste de forma errada, mas as nossas amizades sim. E as pessoas que olharem para o nosso amiguinho que faz coisa errada, vai pensar que nós também agimos igual esse nosso amiguinho. E isso vai manchar o nosso testemunho. Mas Júlia, Jesus andava com prostitutas, com pecadores, e mesmo assim ele fez a diferença. Sim, meus irmãos, isso é verdade. Jesus andava com todos os tipos de pessoas. A diferença é que Jesus andava com os pecadores e ele não se contaminava. Agora, se nós, meros mortais, se a gente for andar com pessoas que não são iguais a gente, que não dão bom testemunho igual a gente, isso vai acabar nos contaminando. Porque a nossa carne, ela é voltada para o pecado. Então, é mais fácil a pessoa do mundo nos influenciar do que nós, que somos luz do mundo, sal da terra, influenciar a pessoa do mundo. E quando a gente menos perceber, a gente já vai estar indo pelo caminho tortuoso. Júlia, isso significa que eu tenho que me afastar 100% de todas as minhas amizades? Não, meu irmão. Não foi isso que eu quis dizer. Estou falando que você precisa influenciar os seus amigos, você precisa falar do Evangelho para Cristo. E se o Espírito Santo não convencer suas amizades para seguirem o mesmo caminho que você, aí sim você tem que pensar na possibilidade de se afastar dessas suas amizades. Porque é mais fácil a gente ficar sozinha com Cristo do que a gente ser rodeado de amizades e perder a presença do Espírito Santo, que é o nosso maior e melhor amigo. Então, sobre essa questão da amizade, é algo um pouco mais polêmico assim. Então, ore a Deus, peça direcionamento. Tente evangelizar seus amigos. E se seus amigos continuarem tendo atitudes ruins, atitudes que não agradam a Deus, continue orando, peça direcionamento e peça para Deus te apresentar novas amizades que glorifiquem a Ele. E assim você não irá ficar sozinho, irá continuar com a presença do doce amigo Espírito Santo. Outra coisa, meus amados irmãos, é a forma que a gente trata os professores. Seja dando bom dia, boa tarde, seja a forma de pedir para ir no banheiro, seja respondendo uma pergunta do quadro, em todos os aspectos. Há tantas pessoas nesse mundo que são mal educadas, que não respeitam os mais velhos, que não respeitam ninguém, na verdade. Então a gente pode fazer a diferença até mesmo na forma que a gente trata o nosso professor, sendo pessoas educadas, sendo pessoas pacientes, sendo pessoas respeitosas. E bom, ore a Deus pedindo para você ter oportunidades para falar do Evangelho. Ore a Deus para que você venha ter oportunidades dentro da sua sala de aula, dentro dessa escola, para você falar cada vez mais do amor de Cristo, porque Deus com certeza vai se agradar dessa sua atitude. E lembre-se sempre, meus irmãos, se a gente fala que é cristão, mas a gente escandaliza o Evangelho, se a gente fala que nós somos cristãos, mas a gente não age de acordo como um cristão verdadeiro, às vezes é melhor a gente mudar as nossas atitudes e depois falar que nós somos cristãos. Porque se a gente fala que nós somos cristãos, só que a gente age totalmente diferente do que a Bíblia nos fala, muitas vezes é melhor a gente ficar caladinho, porque isso só vai escandalizar o nome de Cristo. Então, se você, meu irmão, se encontra nessa situação, ou se até mesmo eu me encontro nessa situação de falar que sou cristã, mas não ajo de acordo, é melhor eu me calar, mudar e depois sim orar a Deus e espalhar muito o Evangelho. E foi esse o vídeo, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo venha a ser muito edificante para os irmãos, tá bom? Que através desse vídeo o Espírito Santo venha falar com todos nós que estamos assistindo esse vídeo, inclusive comigo, para que a gente venha cada vez mais espalhar o Evangelho. Tchau, meus irmãos. Deus te abençoe.